Olá, eu sou Marcelo Renó para mais uma edição do Estácio.doc. Hoje o Estácio.doc está em casa, hoje a gente vai entrevistar o diretor do Núcleo de Audiovisual da Estácio. A gente está aqui no estúdio da Estácio, no Campus Tom Jobim, Zelito Viana, inclusive com a estreia do seu filme Bela Noite para Voar, já saindo do forno. Então, Zelito, vou começar pelo final, pelo Bela Noite para Voar, que é o seu filme que está para estrear aí. Foi um filme de uma produção muito complicada, né? Que ele foi finalizado em 2005, está sendo lançado só agora. Parece que teve briga aí um pouco com a família do Juscelino, que tentou tirar até patrocínio do filme. Como é que foi feita toda essa negociação, né, com a família dele e tal? Olha, o atraso não foi bem por briga da família, o atraso foi por burocracia da Ancine, na verdade, entendeu? Desde o momento em que a Universal Pictures, que vai distribuir o filme, disse: vou dar o dinheiro para o JK. Até o momento que saiu o dinheiro, passaram-se quase 700 dias, para você ter uma ideia. É uma loucura. 2 anos de advogado, e Los Angeles, e Globo, e não sei o quê, e Universal Pictures. Eu sei que foi, e a Ancine, uma burocracia infernal que levou 2 anos. Então, nós ficamos com o filme pronto, esperando esse dinheiro para pagar as dívidas e tal. E aí, mas eu acho que resultou bom porque ficou muito tempo dentro da Casa Blanca e os carotos da Casa Blanca começaram a ficar brincando ali no computador e caprichando nos efeitos. Foi lapidando os efeitos. Tem take que tem 400 layers. Caramba. Pra você ter uma ideia, tem 400 layers. Então, ficou um trabalho muito legal, o trabalho da Casa Blanca. Acho que a melhor coisa do filme mesmo é assim, a gestalt do filme, é o negócio, é o trabalho do fotógrafo, acabamento técnico do filme, é muito legal. Um filme com José de Abreu como JK, Mariana Ximenes como a amante. Mariana Ximenes como a amante, o Marquinhos faz o Lacerda, a Júlia Lemert faz a mulher dele, né, e um elenco enorme. O filme tem um elenco assim de uns 50 atores, todos profissionais. Gente que diz o bom dia é profissional, entendeu? Então eu fiz questão de ter um elenco bem caprichado, que eu acho que é fundamental para o cinema o ator bom, né? Então, coisa você fala muito isso, né? Que é importante escalar já o ator certo, que já te ajuda 90% do trabalho. Se você escalar bem, não tem jeito. Se escalou mal, dança, né? Pode morrer, que não vai tirar do... Você pode ensaiar o que for. Não, você não consegue tirar do ator aquilo que ele não tem para dar, não tem jeito. E o cinema tem um problema com o ator, que tem a pinta do ator, né? A maneira como de vestir do ator, de ser do ator, a maneira como o chamado physique de rôle, né? Do ator é fundamental no cinema, né? Muito mais do que no teatro ou do que na televisão, porque na televisão você tem tempo, né? Você tem aquele tempo é muito grande, a novela demora, aí você vai se acostumando com a personagem daquele jeito. No cinema você tem que ter um cara que pareça com aquele personagem de cara, que o espectador se identifique. Então é muito importante a escalação, essa profissão, né? Profissão de casting, que é uma profissão que, aliás, o cinema brasileiro esnobou muito durante muitos anos, né? Nem existia no cinema brasileiro. E o filme trata também de uma noite do Juscelino, né? Parece que o roteiro antes ele era maior no seu escopo e vocês reduziram para uma noite. Não, na verdade eu não queria fazer a biografia. Quando me chamaram para fazer a biografia do Juscelino, eu que não quis fazer, porque eu acho que o cinema brasileiro não tem dinheiro para fazer a biografia do Juscelino, né? Uma biografia do Juscelino, para ser bem feita no cinema, é 40 milhões de dólares. Uma superprodução. É uma super produção. Então não adiantava a gente fazer. Eu procurei, né, uma coisa que fosse menor, que cortasse, né, da vida dele em algum momento. E encontrei esse romance. É um romance de um jornalista chamado Pedro Rogério, chama Bela Noite para Voar. E quando eu li esse romance, o romance, inclusive, tem muito pouco a ver com o filme, mas a síntese é igual, né? Tem a ideia, o plot, né? O plot central é esse negócio do Juscelino voar para encontrar a amante e durante o voo, uma conspiração da aeronáutica querer derrubar o avião, né? Esse plot, que é um plot sensacional, cinematográfico, para qualquer pessoa, não precisa ser o Juscelino nem o presidente, né? Qualquer pessoa que vai voar para encontrar um amante e alguém que quer derrubar o avião para ele cair, é um plot cinematográfico, não é isso? Então, foi isso aí. Aí eu optei por fazer isso e os produtores toparam. Eu tive um surto. Em 24 horas escrevi o roteiro, parece, 48 horas. E aí achei que estava ruim, porque não era possível fazer um roteiro tão rápido. E aí chamei gente para me ajudar, mostrei para o Chico Anísio, mostrei para o Voal. E aí eles gostaram, colaboraram, mexeram em alguma coisa aqui, outra coisa acolá. E afinal eu consegui fazer uma versão final do filme, que é essa que está aí na tela. Que você nem é muito de trabalhar roteiro sozinho, né? Você gosta de trabalhar com parceria, você acha isso importante? Eu acho importante. Acho que o roteiro é fundamental
não só parceria na elaboração do roteiro, como também palpite. Eu acho que o roteiro deve passar por várias mãos, as pessoas devem ler, porque o roteiro, como o nome está dizendo, é um roteiro, né? Ele não existe, é uma obra que não tem. E é muito difícil um roteiro, entendeu? Ler um roteiro, fazer um roteiro, é uma tarefa muito complicada, porque é uma profissão, né? Vamos falar um pouquinho agora, voltar bastante no tempo, voltar no começo da tua carreira. A maioria dos diretores, vamos dizer, o caminho mais natural seria um diretor e depois virar produtor. Você começou o contrário, você começou como produtor, até produziu A Grande Cidade, Terra em Trânsito, Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, filmes seminais aí do cinema brasileiro, e depois foi virar diretor. Como é que foi essa progressão? Te ajudou a ter sido produtor desses grandes cineastas, do Kaká e do Glauber? Sem dúvida. Eu vou te dizer uma coisa, eu nunca pensei em ser diretor de cinema, né? Eu nem produtor de cinema, eu era engenheiro, né? Me formei em engenharia. E aí, foi contingências da vida que me levaram a isso, né? O Leon era meu colega de turma, Leon Richman. O Leon me arrastou para o cinema e tal, vamos lá, você faz conta, vai ser produtor. Como eu fazia conta, eu virei produtor. Então, comecei produzindo filme. E aí gostei, né? Obviamente, quer dizer, como eu sou irmão do Chico Anísio e conhecia todo mundo do meio artístico, quer dizer, eu já era né? Conhecia Sérgio Porto, Antônio Maria, Nelson Rodrigues, essa rapaziada toda aí frequentava a minha casa. Então eu tinha uma certa intimidade com o meio artístico. Me meti no cinema e comecei a gostar do assunto. E aí, quando chegou na hora do Minha Namorada, que é o primeiro filme que eu dirigi, hoje é que eu tenho essa consciência, quer dizer, eu inventei uma equação de produtor de tal natureza que só eu podia fazer. É uma coisa curiosa sua, que você fez quase todos os seus filmes, só agora, o Bela Noite para Voar, com a Mapa Filmes, você começou até com o Glauber Rocha. Como é que você conseguiu fazer uma produtora durar tanto tempo? Uma coisa rara no cinema brasileiro, geralmente falha em pouquíssimo tempo. E trabalhar, inclusive com o Glauber, era complicado trabalhar com o Glauber? Era fácil ser produtor dele? Como é que era a relação? Era ótimo. O Glauber, na verdade, era um grande produtor de cinema também, né? O Glauber começou a vida dele, por incrível que pareça, produzindo. Barra Vento era uma produção do Glauber com o Luiz Paulino dirigindo. Aí, no meio do caminho, é que o Luiz Paulino enlouqueceu, caiu fora. E ele teve que terminar o filme, né? Na verdade, o Glauber era um produtor. Ele produziu o Menino de Engenho também. Produziu o Menino de Engenho. Eu comecei com a Mapa com ele, produzindo o Menino de Engenho. Ele produziu o Menino de Engenho. E, ao mesmo tempo, ele tinha uma consciência de produção muito grande. Ele obedecia à produção. Era ótimo trabalhar com ele. Não tinha nada de maluquice, de coisa nenhuma. Era uma pessoa super responsável. Primeiro a chegar na Mapa era ele, sempre, né? Ficava nu, mas tudo bem. De vez em quando recebia alguém nu, mas tinha suas maluquices, mas era um profissional fantástico, ele estava sempre presente. Produzir filme dele, o Dragão, por exemplo, tem uma história do Dragão ótima, que eu mandei primeiro, mandei a pesada, né? Depois mandei o elenco. Não, o elenco não, foi a equipe, depois foi o elenco, depois fui eu, no fim. O último carro que subiu para Milagre era o meu carro, 5 dias depois que tinha subido o primeiro, tá certo? Certo de que quando eu chegasse lá, eu ia organizar a produção, né? Para começar a filmar dali a 3, 4 dias. Tá? Quando eu chego lá, o Glauber já estava no terceiro take. Já estava filmando no terceiro take. Mas ele chegou lá, botou todo mundo para funcionar e organizou o troço todo. Estava doidinho, né? Estava virado à noite, no dia domingo à noite. Aí eu parei a filmar, falei, vocês estão malucos. Já estava todo mundo com o olho vermelho. Porque aí eu parei a filmar, falei, não, vamos começar tudo de novo, volta para trás. E aí começamos porque eu encontrei os dois filmando, o Otton Bastos, o Maurício e o Glauber filmando lá. E eles já não estavam se entendendo, porque como eles tinham virado à noite, 2 dias que tinham virado à noite organizando para poder filmar, eu aí parei a produção, comecei tudo de novo. Mas é para você ver como ele era um cara responsável. E ele tinha andado nessa velocidade, e ele fez o filme em 3 semanas, o Dragão foi feito em 21 dias, porque nós tínhamos um contrato com a França de tínhamos que entregar o filme numa data certa. Então ele estava cumprindo o contrato e cumpriu o contrato no orçamento e no prazo, coisa que também é importante as pessoas, aproveitando que a gente está aqui no estúdio que é de aluno de cinema e está falando para aluno de cinema, uma das coisas mais importantes no cinema é você cumprir preço e prazo, entendeu? Isso é fundamental, aprender a cumprir preço e prazo, fazer o filme no orçamento e no prazo estipulado. Isso é fundamental, inclusive nos países onde o cinema é profissional mesmo, nos Estados Unidos,
As pessoas caem fora, é demitido aos 10 do primeiro tempo. Na segunda semana de filmagem, se você não fez o cronograma que você prometeu, cai fora. Não é brincadeira, é um troço pesado, porque o cinema é uma coisa cara, né? Coisa que envolve muita gente. Então ele tinha essa consciência, essa visão. Ótimo trabalhar com ele, não tem problema nenhum. Agora, a Mapa está viva até hoje por milagre, né? Isso aí é milagre puro. Aí depois você fez o Doce Esporte do Sexo, a comédia em 5 episódios, com o Chico Anísio, teu irmão. E até o Chico, na biografia dele, o São Francisco, ele fala que ficou meio te devendo por essa. Ele não sei também se você curte. Eu também fiquei devendo. Agradável, agradável. Eu fiquei devendo ele também. Eu cometi uma coisa. Eu não tratei o Chico Anísio com a importância que ele tem, né? Que ele tinha, pelo menos na época, que tem até hoje, mas na época mais ainda, que ele era uma estrela nacional fantástica, né? E eu não tratei, quer dizer, eu como era meu irmão, entendeu? Irmão mais velho. Irmão mais velho, aí na verdade, então nós tivemos muitos problemas na filmagem, graças a isso. Ele ficou me devendo e eu fiquei devendo a ele também. De modo que até hoje, outro dia, nós não conversamos, que um belo dia a gente vai fazer um filme junto ainda, se der tempo. Acertar essa se dívida. Der tempo para acertar essa dívida, mas na verdade, eu gosto do filme, eu acho o filme bastante interessante, me divirto, vejo e tal, e gosto do filme, não tenho nada contra o filme. Agora, foi trabalhoso, de repente ele não queria dublar o filme, ele entrou numa de que não ia dublar, eu chamei o Carvana para dublar ele. Aí depois de 2 dias eu fui na casa dele e falei, é estranho a sua cara com a voz do Carvana, não está funcionando, não vai funcionar. Aí ele topou, porque Chico Anísio tem um problema complicado, né? Que ele não erra, né? Ele é famoso por isso e é conhecido por isso, ele é perfeccionista e não erra nunca nada, não é inflexão, não é corte de câmera, não é... Então a mania dele é essa, é ser infalível. Então, no cinema é impossível isso. No cinema não tem jeito, é muito fator. E as pessoas erram também, o carrinho, o cara vai, faz o carrinho, chega lá no fim, pula o carrinho e fala, pulou. Aí ele fica louco, ele não compreende. Mas e na TV? Você trabalhou com ele na TV também, né? É insuportável também, quer dizer, é insuportável, eu digo nesse sentido. Ele exige muito profissional. Mas agora na televisão são 4 câmeras, tudo em função dele. É coisa que eu não fiz no cinema. Eu tinha que ter feito uma produção no cinema em função dele. Da estrela, que ele era, né, que precisava. E eu não fiz, eu tratava ele como um ator comum. E isso gerou problema na cabeça dele, e como ele também não podia brigar comigo totalmente porque eu era irmão dele, então ficou esse conflito e tal, mas foi legal. O que me deu ali, depois que eu fiz o Doce Esporte do Sexo, me deu uma certa insegurança de se eu era efetivamente diretor de cinema ou não, entendeu? Porque até ali eu era um produtor fazendo filme, porque o Doce Esporte do Sexo também foi uma equação de produtor, eu precisava ganhar dinheiro. Sim. A Mapa estava precisando de dinheiro, e o Chico Anísio era um comercial, era um famoso. Então era uma operação de natureza comercial, né? Não era uma operação artística, digamos assim. Eu aí não tinha ainda a certeza de que eu era diretor. Eu resolvi fazer um filme em que eu fosse autor mesmo, que eu fosse Os Condenados, exatamente, em que eu fosse diretor para saber ter essa sensação de saber se eu era efetivamente um profissional nesse ramo, entendeu? Então eu procurei fazer um filme em que eu me afastei da produção totalmente, eu armei um esquema de produção lá dentro da empresa em que eu não opinava, quem opinava eram as outras pessoas da empresa, tinha um gerente, Então, me tentei me comportar como um diretor de cinema para ver se dava certo. Deu, aí continuei. A adaptação do Oswald de Andrade. Aí quer dizer, deu certo, inclusive, uma coisa engraçada, quer dizer, o filme, as pessoas não gostavam do filme, mas gostavam da direção. Né? Quer dizer, que era exatamente o que eu tinha me empenhado em fazer, né? Então eu fiquei satisfeito por isso. E recebi um prêmio, uma coisa que me gratificou muito, foi um prêmio que eu ganhei na Índia, né? Em que eu era o júri era assim, Nagisa Oshima, Frank Capra, aquele Christophe Zanussi, só tinha cobra no cinema, um iraniano que eu me esqueci o nome, só tinha grandes diretores de cinema, né? E eles me escolheram como o melhor diretor do festival, tá certo? Eu aí pronto, falei, então quer dizer, resolvida essa questão. Resolvido essa questão. Tinha o Satyajit Ray, que é o maior diretor indiano, exatamente. Foi ele, inclusive, que me deu o prêmio. Eu aí falei, bom, então se
esses caras me consideram diretor, eu sou diretor, tudo bem, está feito, está fechado. Aí depois você seguiu no Morte e Vida Severina, adaptado de 2 poemas do João Cabral. João Cabral. Isso aí por que o Morte e Vida Severina? Porque eu trabalhava na Embrafilme na época da ditadura, né? E aí todo mundo acusava que eu era colaboração da ditadura, esse tipo de coisa. E eu fui demitido da Embrafilme, não fui demitido, eu pedi demissão por causa da ditadura. Justamente as pessoas que andavam perto de mim caíram, né? Foram presas. Aí um cara me chamou e falou, olha, teu nome está aí nos homens. Aí eu, para não atrapalhar o Roberto, a administração do Roberto, pedi demissão, caí fora. Quando eu caí fora, eu estava com crédito de fazer o filme que eu quisesse fazer, né? No cinema brasileiro. Todo mundo estava fazendo filme Chica da Silva e aquele Pichotes e Dona Flor, etc. Todo mundo fazendo filmes comerciais. Eu falei, então como eu posso fazer o filme que eu quiser, eu vou fazer o filme que eu efetivamente quero fazer, né? Que é o Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. Aí fui fazer, aí cheguei, o Rio foi uma sugestão do próprio João Cabral. Porque ele não gosta tanto do Morte e Vida Severina, né? É curioso isso. Não, ele detesta a música do Chico Buarque. Ele diz que música é a melhor, que a lucidez é a melhor característica do ser humano. E a música é feita para tirar a lucidez. Então ele não quer saber de música, ele não ouve música. Não interessa ele. O João Cabral era bem perturbado, bem perturbadinho. E aí quando eu fui procurá-lo para pegar os direitos para fazer o filme, ele falou assim, misture com o Rio. Aí eu falei, misture com o Rio como? Ele falou, não, você pega o poema O Rio e misture no filme. Então, eu fui ler o poema O Rio e é verdade, é a mesma coisa. Né? Uma extensão. Porque é a trajetória do Rio, né? Quer dizer, é a trajetória do Severino, do nascimento do Capibaribe até o mar. Né? E o poema é o rio que vai do nascimento até o mar. Então é uma junção, ficou legal. E o filme, outro dia, aliás, eu vi o filme, é muito bom o filme. O filme tem um problema técnico, né? O filme foi muito mal acabado tecnicamente. Eu tive um problema eu filmei com 16mm, a câmera estava com o chassi arranhando, e eu tive problema na ampliação, e aí depois eu tive problema no som, e o som ficou ruim, o cara que mixou o som mixou errado, teve um problema lá. Eu sei que o resultado é que o filme ficou com um som precário e com a imagem complexa. Se eu conseguir resolver agora com essas novas tecnologias, eu posso restaurar ele legal. Você falou do Terra dos Índios, que é a questão indígena que é tão importante na tua vida, né? Depois teve o Havaeté e tudo mais. Isso aí foi por acaso, né? Foi o seguinte, a Embrafilme lançou um programa de substituição de coisa para televisão, de coisas para televisão. Aí eu e Leon fizemos um projeto que se chamava Brasil 480 na época. Era 480 anos de Brasil, que a gente ia fazer filmes sobre a realidade brasileira. A primeira série chamava Da Terra dos Índios aos Índios Sem Terra, né? E que começava com o paraíso que era o Brasil e até os índios sofrendo massacre, né? Então, esse era o primeiro capítulo. Saiu o dinheiro para fazer o piloto, né? E eu aí fui fazer o piloto dessa coisa que eu não entendia nada de índio, não sabia nada, não sabia nem que tinha índio no Rio Grande do Sul, nunca tinha ouvido falar que tivesse índio no Paraná. Né? Para mim, o índio era... na Amazônia. Na Amazônia, era uma coisa totalmente fora da minha realidade. Eu acho interessante no filme, ele tem essa visão diferente, mostra também o embate dos índios com até miseráveis, né? São pobres contra pobres. Pobres contra pobres, exatamente. E aí eu fui conversar com o Darcy Ribeiro, onde minha vida deu uma guinada, né? Fez assim, o Darcy me deu uma bordonada na cabeça, e me abriu a cabeça, porque o Darcy realmente não é fácil, né? Era uma pessoa extraordinária, era um gênio. Um gênio com a consciência de que era um gênio. E aí o Darcy me deu uma entrevista que eu tenho até hoje. Qualquer hora dessa eu vou publicar essa entrevista e ilustrar ela, botar no filme. Ele me deu uma entrevista de 1h30 sobre o que é índio no Brasil. Entendeu? E me deu uma bibliografia para ler, entre os quais o livro dele e Os Índios e a Civilização, de onde eu tirei o Havaeté depois. Né? Uma história do Havaeté. E aí, eu, com essa convivência com o Darcy, eu fui filmar. E o primeiro índio que eu vi, na verdade, foi um índio cangangue, lá no Rio Grande do Sul, Nelson Xangré, né? Que era uma figuraça, um cara forte, assim, bonitão, e índio mesmo e tal. E aquilo ali me mexeu com a minha cabeça, entendeu? Porque o índio realmente, você não visita, tem uma frase que eu não sei que eu me lembro de quem é, que você não visita uma aldeia indígena impunemente. Ninguém entra na aldeia indígena e sai igual.
por mais aculturado que seja o índio, mesmo aqui em Ubatuba ou aqui em Paraty, pode ir nesses índios vagabundos que já está há 400 anos, coitado, sofrendo com a civilização, mas tem um troço lá diferente, entendeu? Tem uma maneira de ver o mundo diferente, você descobre um ser humano diferente do seu normal, você não sai de lá como você entrou. Principalmente, acho que até pro Marcos Palmeira, né, o teu filho. Não, o Marquinhos pirou, né? Ele foi viver 2 meses com o Chavante, fez documentário sobre isso. Não, porque os Chavantes foram na minha casa. Né? Quando eu cheguei lá no Aldeia Chavante, e aquela coisa de carioca, né? Passa lá em casa. Aí deixei o endereço, de repente eles tocaram a campainha, passaram lá, uma Kombi com 5 Chavantes, eram 4 Chavantes, tocaram a campainha. Viemos para ficar. E ficaram 3 meses lá em casa. Né? Não é brincadeira. 4 Chavantes dentro de casa, 3 meses, não é mole, não. Chavante come tudo que tiver na frente dele, primeiramente. Né? Tudo. A cultura deles, eu levei eles numa churrascaria de rodízio na rua Siqueira Campos. Foi a minha vingança. Eu detesto churrascaria de rodízio. Aí 4 Chavantes e vinha aquele espeto, o cara fazia assim, descia o espeto todo. E aí começou a vir gente para ver. Saiu gente da cozinha, cozinheiro, para ir olhar. Nunca ninguém tinha visto comer tanto, né? Porque eles têm a cultura, e como eles não têm comida toda hora, a comida é dura, né? Quando arruma, ele come para poder. Faz parte da cultura. Enquanto não acabar. Se fosse uma cobra, come até. Enquanto não acabar, eles comem. Então você tem. Eu aprendi isso com eles lá, né? Então eu chegava. Por exemplo, quando tinha um jantar na minha casa antes, eu dava uma panela assim, de arroz, feijão com batata e carne e tal dentro, e eles mandavam aquela panela para dentro para poder ir depois de jantar em seguida. Meia hora depois era o jantar, eles comiam de novo, mas já dava para ser normal, mais ou menos normal. E o Marquinhos pirou, coisa toda, foi lá. Marquinhos tinha 14 ou 15 anos de idade, né, nessa época, quando os índios apareceram lá, né, deram o nome para ele, e ele era o cicerone dos índios, e levava os índios para a praia, para cima e para baixo. Então ele ficou muito ligado, aí eu fui e combinei com o Aniceto, né, que era o chefe, né, o cacique-chefe lá de São Marcos, combinei com ele que o Marquinhos ia para lá. Aí, rapaz, coisa engraçada é que do dia que eu disse para o Aniceto assim, o Marquinhos vai para a sua aldeia, ele começou a ficar triste. Começou a ficar triste pelo canto e tal na casa. Eu falei, Aniceto, o que houve? Ele falou assim, ele não sabe nada. Como é que eu vou ensinar para ele? Ele não sabe andar no mato. Ele estava preocupado com a alfabetização de adulto, né? Porque ele está acostumado a ensinar a criança a andar no mato, a flechar. Agora, se ensinar um galalau, né? Um cara com 15 anos de idade, 16 anos de idade, ele não sabia como é que ele ia ensinar. Mas eu falei, não se incomode não, que ele aprende e tal. Aí o Marquinhos passou 2 meses lá, sofreu como o diabo, porque a aldeia de índio tem um negócio que não tem comida, né, meu amigo? A comida é você que tem que produzir. Tem que arrumar, exatamente. Você tem que arrumar. Então, tem que não tem que matar um leão por dia. Tem que matar um leão por dia. Ali tem que matar mesmo. E você, se não tem, você não come. Aí aparece uma bolachinha, meu amigo, a bolachinha você mata ela, não tem jeito. Parece uma churrascaria rodízio. Parece uma churrascaria rodízio aí, doutor. Outra experiência que eu tive interessante com o índio, que a gente não se dá conta, eu passei assim uma vez 30 dias dentro de uma aldeia, né? Seguido. Quando terminou esses 30 dias, que eu encontrei um botequim, eu tomei umas 18 cervejas, entendeu? A gente esquece que você tem... fartura, né? Você tem uma dependência um pouco disso, de tomar uma cerveja, entendeu? De álcool. Eu não me considerava dependente de álcool, não tinha nada com isso. Mas o fato de você passar 30 dias sem ver nada, sem ver uma bebida alcoólica, sem ver coisa nenhuma, dá uma coisa na cabeça diferente. Pode crer. A gente pensa que não, mas é só tirar. Experimenta tirar para você ver como você, de vez em quando, você está tomando uma birita. E o Marcos Palmeira, que era Marcos Siuari, que era o nome dele. Siuari, é o nome dele, chama Sem Medo. Sem Medo. Te ajudou no Havaeté, né? Ele foi assistente de direção. Foi ele que preparou o Maxuara Caduel, que aliás é uma indicação da mulher do Darcy, a Berta, a primeira mulher do Darcy. Foi quem me indicou o Maxuara, que era um índio aculturado, que foi criado na rua, vendendo coisa, camelô e tal. Então ele tinha, ao mesmo tempo, tinha uma cara de índio mesmo. Exatamente. O Maxuara e o Marquinhos, mas ele nunca tinha representado, nem nunca tinha... Tem uma história ótima dele, que quando o filme foi lançado, nós fomos lá no estado de São Paulo lançar o filme, aí o cara perguntou para ele assim, você vai continuar no cinema? Aí ele falou assim, essa pergunta tem que ser dirigida ao cinema. Eu, por mim, vou. Para ver se o cinema quer, né? Por mim, eu vou. Mas o Maxuara, o Marquinhos ajudou muito, inclusive fez um papel... Você sabe que eu tive, por exemplo, me deu uma inibição, eu não consegui dirigir o Marquinhos nessa primeira experiência. Eu não conseguia dirigir ele. Quem dirigiu ele foi o Cláudio Mamberti, porque ele contracena com o Cláudio Mamberti, que é uma pessoa ótima, morreu, coitado, um amor de pessoa, irmão do Sérgio Mamberti, que hoje é do Ministério da Cultura, né?
Mas então, o Cláudio, foi o Cláudio quem dirigiu o Marquinhos, na verdade. Eu não conseguia dar ordem para ele, eu fiquei inibido, porque eu olhava para ele, era um menino, né? Entendeu? Era o meu filhinho, né? O meu filhinho me dava ali. Mas depois disso me acostumei, ele já, depois eu fiz E é um vários filme, filmes com ele ele. tem umas cenas muito curiosas, assim, do índio na cidade grande, né, totalmente perdido, que ele é um último dos moicanos ali, né? A aldeia dele foi toda embora. Ali é uma cena bonita, é uma das cenas melhores do filme ali. É uma cena que eu já tinha feito uma cena parecida. E eu gosto muito dessa coisa de você pegar uma pessoa de ficção e misturar no documentário, né, no documentário. Eu tinha feito no Morte e Vida Severina, peguei o Zé Dumont e soltei ele no meio do povão. Entendeu? E ele se mete ali no povão e de repente você não sabe se ele é do povão ou é do filme. Né? Quando se mistura documentário com ficção, eu acho que fica legal. E no caso desse filme do Havaiaté, eu soltei ele ali no aeroporto e documentei como se ele fosse como fosse um documentário mesmo, entendeu? Eu escondi a câmera e saí filmando ele e ficou muito bom. E pegamos um plano maravilhoso, que eu acho um dos planos emblemáticos do filme, que é um avião passando por cima da cabeça dele, que aquilo foi sorte, né? É uma coincidência total. E o cinema tem essas coisas de vez em quando, aquilo não está planejado, não está escrito em roteiro nenhum. E por acaso eu estava num lugar onde o avião passava em cima da cabeça de uma pessoa. Aí você partiu para uma outra paixão tua, que foi a música, no caso o Vila Lobos. Você ficou anos nesse projeto, tanto que o Glauber Rocha era para interpretar Era para ser o Vila Lobos, de tão antigo que era o projeto, né? E foi uma batalha aí que você batalhou. E aí você teve que aprender a dirigir seu filho, porque não tive. Ele virou o Vila Lobos jovem, né? Não, mas aí nessa altura eu já tinha com ele um outro ele tipo já era um ator consagrado. Ele já era consagrado e eu já tinha por ele um respeito, assim, de ator, né, e tal. E como eu já tinha experiência com o Chicaninha, eu já sabia que eu tinha que esquecer que ele era meu filho, entendeu? Então eu consegui abstrair isso totalmente. E o Marquinhos é uma ótima pessoa para trabalhar em equipe, em filme, porque ele foi criado dentro do cinema, né? Foi criado... Tudo que é filme que eu fiz ou que eu produzi, ele está lá, tem alguma participação dele. Então, ele é mais uma pessoa de trás das câmeras do que da frente das câmeras. Então, é ótimo para o diretor, é um conforto trabalhar com ele. Mas o negócio do Vila Lobos era uma paixão pela música do Vila Lobos. Quer dizer, a cena do Deus Diabo na Terra do Sol, aquela cena da Baquena número 5, né, que fica rodando assim, aquele trave circular, aquilo ali me marcou muito e eu achei aquilo lindo, e aquela música, eu falei, quem que fez essa música? Aí era o Vila Lobos e comecei a estudar, a ouvir o Vila Lobos. Né? E fiquei apaixonado pela música do Vila. E até hoje sou apaixonado. Hoje mesmo estava no Museu Vila Lobos fazendo uma palestra sobre esse assunto e tal. Mas o Vila, e aí eu quis fazer um filme lá, já naquela época, aí chamei o Glauber, aí o Glauber falou assim, não, eu quero ser o Vila Lobos, eu quero ser o ator do Vila Lobos, e você mesmo dirige e tal. Eu nem era diretor, eu estava começando a dirigir, não teria pretensão de fazer um filme do Vila Lobos naquela época, dirigir. Mas aí ele não topou e tal, ficou aquele negócio, o projeto morreu, aí veio um centenário, veio o ano de 87, 1987, que era o centenário do nascimento dele. E aí o Vila Lobos ia entrar na moda no mundo inteiro e tal, e aí falou, bom, é a hora de eu fazer o filme e tal. E fiz o projeto, estava com tudo pronto para ser lançado em 87, quer dizer, eu ia preparar o filme para ser lançado em 87, quando veio a debacle da Embrafilme, né, com o Collor. Eu tinha contrato assinado com a televisão espanhola, com a televisão portuguesa, com a Embrafilme. Eu estava com a produção toda pronta, caiu tudo. Buf, caiu tudo. Foi um desastre, né, no cinema brasileiro. Eu fui parar na televisão, e aí eu virei diretor de televisão. Fui trabalhar com Chico Anísio, então fui para... Você sobreviver ali. Para sobreviver. E aí, teve, né, toda essa produção complicada. Eu acho assim, isso é importante para o Vila Lobos, não só pelo filme, mas pela própria... Teve gravações que foram feitas, que não tinham sido feitas no Brasil, né, de algumas obras do Vila Lobos. Teve toda uma pesquisa que resultou num livro seu. Teve um trabalho grande. O trabalho do Vila Lobos é um trabalho hercúleo mesmo. É porque a gente ainda não tem distância para ver. Hoje, por acaso, eu vi o filme ontem, né? O filme foi exibido ontem à noite no Museu Vila Lobos. Esse ano está fazendo 50 anos que ele morreu, né? Ele morreu em 59. Então, está havendo comemorações aí para tudo que é lado. E passou o filme ontem. Então, eu vi com uma distância enorme, o filme 10 anos depois. É um trabalho impressionante, cara. É enorme aquele filme. É gigante. O filme custou 6 milhões de dólares. Tá certo? Você viu, 6 milhões de dólares hoje são quase 19 milhões de reais. É muito dinheiro, é uma loucura. Eram 120 pessoas na equipe, era uma produção
gigantesca. E teve né? um caso pitoresco, assim, que teve sequestro de rolos do filme, deu uma briga judicial nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Foi uma briga pesada. Perdeu um dinheiro ali para conseguir reaver. Sério, pesada. O cara achou que eu estava devendo dinheiro a ele e pegou os negativos do filme e sequestrou. Eu fui... Não, a sensação de você chegar num laboratório nos Estados Unidos, e cadê meu filme? O cara disse assim, seu Vila Lobo, aí saiu daqui anteontem. O cara passou aqui e levou. Aí... Acontece lá também. 100 latas de filme, 100 latas de filme de 300 metros. Aí eu, caceta, o que eu vou fazer da minha vida? Aí eu olhando aquele troço assim, olhando em Los Angeles, olhando para cima, falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? O Havaeté no meio da rua. Parecia o Havaeté no meio da rua, passando um avião. Uma coisa louca. Mas aí consegui, porque a vantagem é que eu estava nos Estados Unidos, que a justiça americana é rápida, funciona. Né? Por exemplo, para eu provar que o Vila Lobos era meu, eu escrevi, declaro que o Vila Lobos é meu, entreguei na justiça e provei, e o cara aceitou, tá certo? No Brasil, eu vendi o Vila Lobos para a França. Aí tive que tirar um certificado de produto brasileiro. Para eu provar que o Vila Lobos era brasileiro, aqui para a Ancine, eu tive que mandar 15 pastas de contratos de todos os atores, todo o elenco, de toda a figuração, da equipe, do laboratório que eu... uma louca, assim, 15 pastas. Um dia eu fui lá e falei, mas quem é que vai conferir essas pastas? Eu quero saber quem é o cara que vai ler essas pastas. Né? Porque é uma loucura. Agora, como era nos Estados Unidos, eu declarei que era coisa e a justiça rapidamente descobriu. O cara não fez isso, tá certo? O cara não teve coragem de dizer que era dele, porque se ele diz que é dele, ele encana. Né? Porque lá vai mesmo, seria um crime, ele vai mesmo. Ele disse só que sequestrou para se defender de um dinheiro que eu estava devendo a ele. Quando eu pagasse, ele devolvia. Né? Então, o caso ficou esclarecido como isso. Aí nós ficamos. Aí o que ficou? Ficou acertar quanto é que eu devia. Eu dizia que eu devia 10, ele dizia que eu devia 100. Aí ficou por 50 e pronto, acabou. Mas o filme acabou tendo um lançamento pomposo, né? Ele não pegou os 100 anos do Vila Lobos, não pegou 500 anos do Brasil, foi lançado no dia certinho da comemoração. Então... Olha, foi talvez um dos dias que eu fiquei mais contente da minha vida. Foi um dos dias mais gratificantes da minha vida. Foi a pré-estreia do Vila Lobos no Teatro Municipal, foi uma coisa linda. Tinha lotado o Teatro Municipal de cima a baixo, no dia 21 de abril de 2000. Com 500 anos do Brasil, estava o conde presente, o prefeito, o governador e ministro do Estado e tal, mas, sobretudo, a orquestra sinfônica, que no final sobe, foi uma ideia que nós tivemos no letreiro do filme, a orquestra tocou ao vivo, né? Tiramos o som do filme e a orquestra tocou ao vivo, subiu do corpo, foi uma emoção fantástica, as pessoas choravam no cinema, um maior barato, o filme naquele telão gigantesco, uma projeção sensacional. Custou um cacetão de dinheiro, né? Foi um sonho, foi realmente... Depois daquele projeto todo complicado. Meu amigo, foi uma coisa extraordinária. Foi um dos dias mais gratificantes da minha vida, sinceramente. Depois fomos todo mundo lá para o Aciro. Eu nem sei o que aconteceu. Se você quiser que eu descreva o que aconteceu, eu não sei. Eu estava de corre. Eu estava como se eu tivesse pegado todas as drogas do mundo, estava totalmente fora do ar. Foi genial, foi super genial. E também o Vila Lobos é responsável por um dos dias mais infelizes da minha vida, que foi o dia da filmagem dos garotos que eu levantei o boné. Eu combinei com os garotos que eu ia levantar o boné e eles soltavam os balões. E eu fui coçar a cabeça, eles soltaram antes. Mas o filme capta. Capta, mas capta tudo eletrônico depois. Eu conto até na história. Eu conto até no CD do filme, no DVD do filme, conto essa história. Foi um dia terrível. Você filmar com 4 crianças não é mole. É complicado. Com 40 é o diabo. Agora, com 4.000, como eu filmei, é impossível, cara. O primeiro 10% das crianças queria roubar os outros 90%, né? Eram bandidos. E aí, as mães querendo o autógrafo do Fagundes, né? E um calor infernal, as pessoas gritando água, água. Rapaz, olha, eu vou te dizer, Você sentiu um inferno. Eu me senti um verme. Eu sentei no chão do estádio do Fluminense e falei, eu não vou sair daqui, eu estou ferrado. Foi um dos piores dias da minha vida. Para que eu fui ter essa ideia? Agora, o pior é o seguinte, aqui o cara que fez os efeitos especiais podia ter me poupado disso tudo, porque era só botar eletronicamente, como foi resolvido eletronicamente. Aqueles balãozinhos não existem, aqueles balãozinhos tudo eletrônico. Bom, mas no filme ficou bonito. Ficou bonito, no filme ficou bonito. O resultado é ótimo.
E você também é, né, diretor aqui do Núcleo Nosso. Como é que você sente o cinema universitário? Você sente que está crescendo esse mercado? Olha, né? eu fico espantado com a quantidade de alunos. Eu fico espantado que, quer dizer, ao mesmo tempo que eu preciso captar alunos para Estácio e tal, mas eu, ao mesmo tempo fico espantado que eu tenho medo que o mercado de trabalho não consiga absorver essa quantidade toda de alunos. Mas eu acho que é importante a gente, a formação, quer dizer, a formação audiovisual, ou a alfabetização audiovisual, digamos assim, ela é fundamental para todo mundo, na verdade. Porque o século XX, esse século que nós estamos vivendo aqui, vai ser o século da informação, né? e do conhecimento e da indústria de entretenimento. Tá certo? Você vai ter muito mais lazer, você tem muito mais tempo. Cada vez as pessoas estão trabalhando menos, né? Estão trabalhando menos para poder aumentar o mercado de trabalho, você tem que diminuir o número de horas de trabalho, então as pessoas estão sobrando tempo. E vai ocupar esse tempo aonde? Eu tenho que ocupar esse tempo com o lazer, né? E ao mesmo tempo está surgindo muito meios de exibição, né? De filme, meio de exibição de audiovisual. Né? Você tem o celular, você tem o computador, a internet, e cada vez mais, e daqui a pouco é nanotecnologia e não sei o quê. Então, tudo isso vai levar as pessoas... Uma demanda grande, gente. Uma demanda grande de gente, né? O que não pode é ficar querer formar cineastas para fazer diretor para 35 milímetros para o cinema. Isso aí, meu amigo, é cada vez mais difícil. Isso aí, hoje, é uma grife igual alta costura, entendeu? É igual o Yves Saint Laurent, né? Você botar um filme hoje no cinema 35 milímetros e tal, e é complicado. É preciso ter uma marca, é preciso ter uma distribuidora americana interessada, Então, tem muita condição para que isso seja possível. Então, é um mercado muito restrito, para muito pouca gente. Então, não se pode ficar formando gente só para esse mercado, né? Você tem que... Agora, há o mercado publicitário, há o mercado de documentário, o mercado de filme curta, de filmes pequenos filmes, de novelas, de telenovelas, de televisão, de tudo, né? De telefilme que daqui a pouco vai entrar, ainda não entrou no Brasil, mas não passa desse ano, vai começar a surgir, que eu acho que é fundamental para transformar... Até para formar o profissional. Para formar o profissional, para você exercer a profissão. Né? Porque o grande problema do cineasta é exercer a sua profissão. Né? Porque, por exemplo, o cara é dentista, o cara sai de casa, ele vai lá para o consultório de dentista dele, ele vai obturar um dente. Né? O cara que é cineasta tinha que, teoricamente, sair de casa para filmar. Dirigir. Quase não dirige. Você dirige pouquíssimo tempo. Então, você não tem condições de exercer a sua profissão. E aí, o que acontece? Você perde a embocadura, né? Eu digo sempre que todo filme brasileiro é o primeiro e o último. Né? É o primeiro porque é um tempão que você não filma, não se lembra mais como é que é. E é o último porque você não sabe quando é que vai fazer o outro. Quando é que vai fazer o próximo. Então, você tem que... Aí, que resultado? Ninguém bota tudo dentro do filme. Né? Um dos defeitos que tem o cinema brasileiro é que, às vezes, você tem histórias imensas, o cara bota todas as idiosincrasias dele, todos os problemas dele num filme só. Não é por isso. O cara está com medo, ele não está fazendo uma obra, ele está fazendo aquele filme. Não é isso? Ele não está preocupado em fazer construir uma filmografia, uma carreira, porque não existe. Ele tem medo dessa carreira. Né? O mercado de trabalho está ampliando, de uma certa maneira. Não é à toa que você vê, de repente, 800 alunos aqui no curso de cinema da Estácio. Né? E, para mim, é muito bom essa coisa aqui, porque é o contato com vocês, com a rapaziada, com os jovens. Você sempre vai se reciclando, né? Faz com que você, ao mesmo tempo que vai se sentindo cada vez mais velho, vai realimentando as baterias. Então, é ótimo. Eu gosto muito, eu aprendo muito aqui. Então, sinceramente, com vocês eu até aprendo mais do que ensino, porque como eu não dou aula diretamente, né, eu fico só, na verdade, de morcego. Então, agradeço aqui a presença do Zelito Viana, um abraço. Um abraço, obrigado a você. Boa sorte aí para o Bela Noite para Voar. Isso. Um abraço e até o próximo Estácio.doc.